Bom dia, sétimo ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos dar início e também terminarmos aí o capítulo 6. É um capítulo pequeno, mas que traz algumas informações importantes para que a gente possa dar continuidade. Então, o capítulo 6, né, tem o nome aí de capítulo 6, seres vivos, classificação e nomenclatura. Eu me lembro que nós tivemos uma aula onde falamos sobre alguns pesquisadores, cientistas importantes e citamos Charles Darwin. E Darwin, ele fez uma viagem onde ele pôde conhecer algumas espécies e nomeá-las. E aí até ficou a dúvida, né, por que que ele pôde nomear essas espécies? Porque até então eram espécies desconhecidas. E aí houve essa ele foi lá, ele viajou, descreveu as espécies, desenhou, e aí ele saiu nomeando, certo? E essas espécies ficaram conhecidas depois de Darwin. Nós sabemos que o nosso planeta tem uma grande biodiversidade. E quem lembra aí de o que é biodiversidade são as várias diversidades, né, de forma de vida e as formas de vida que nós conhecemos e até aquelas que não conhecemos. O nosso planeta, ele tem animais de diferentes tamanhos, diferentes formas, diferentes características. Alguns animais nós conhecemos, apesar da gente não ver, né? Tem gente que nunca viu um leão, nunca viu uma onça, nunca viu uma zebra, mas saberíamos reconhecer se víssemos, né? Nunca vimos uma girafa, mas se aparecesse na nossa frente, nós iríamos saber, aquilo ali é uma girafa, aquilo ali é um leão. São animais que não fazem parte, né, da nossa vida, até porque o Brasil não tem girafas, só em zoológicos mesmo, mas é de conhecimento de geral, né? Conhecimento geral. Porém, eu tenho aí alguns animais que nós não conhecemos, porque não faz parte, né, também, aí, e são animais que são menos famosos, certo? Eu vou ter alguns organismos que vivem em temperaturas extremas, né, em situações extremas, em lagos que podem estar contaminados, e aí o homem não chegou a explorar todos os animais, todos os seres vivos desse local. E então nós temos essa biodiversidade dos animais que nós conhecemos e daqueles que ainda não conhecemos, justamente por causa dessas explorações que não puderam ser realizadas. Sabemos que o homem não chegou até o fundo do mar, o limite. Ele tem um limite, né? O homem vai até certo limite. E lá embaixo, claro, existem animais que se adaptaram àquele local com pouca luz, com pouco oxigênio e vivem lá. E são animais que nós nem conhecemos ainda, só deduzimos, né, que existem. O homem vai lá, tira uma amostra, dá até o local que ele consegue. Então, essa biodiversidade é muito grande, né? Compreende tudo aquilo que conhecemos, tudo aquilo que já ouvimos falar e tudo aquilo que nem vimos também, porém, temos alguns registros. Na última aula, falamos de algumas espécies que foram. É, que foram. Ai, gente, qual é a palavra? Que não existem mais, né? Eu esqueci a palavra. Foram extintas. Isso. Algumas espécies foram extintas e nós nem chegamos a conhecer. Porém, sabemos que elas existiram através dos fósseis. Isso é mais um exemplo de como essa biodiversidade ela pode ser enorme. Então, houve a necessidade de agrupar esses animais de forma que ficasse mais fácil estudá-los. Vamos lá. Para entender a classificação e a nomenclatura dos animais, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Nós temos aí uma baleia, um tubarão, um leão, que deveria estar se mexendo, mas ele não está se mexendo. Uma vaca e um peixe palhaço. Se eu pedisse aí, hoje, para que vocês me falassem uma forma de agrupar esses animais, eu tenho certeza que vocês teriam várias ideias, não ficariam presos só a uma.
Exemplo, eu posso dividir aí entre animais terrestres e animais aquáticos, onde os terrestres seriam aí o leão, né, e a vaca, e os aquáticos os demais. Poderíamos também classificá-los de acordo com a alimentação. Sabemos aí que a vaca ela se alimenta de plantas, né, de vegetais, é herbívora, e nós temos aí o leão, o tubarão e a orca que se alimentam de outros animais, então são carnívoros. O peixe palhaço, vou ficar devendo para vocês, mas eu acredito que ele se alimente de pequenos animais. Mas vamos pesquisar aí. E aí, depois, no final da aula, nós vamos procurar o que o peixe palhaço come, certo? Então, outra forma de classificar, vamos ver, eu já falei da alimentação, já falei da forma do habitat, né? Tem aí outra classificação, os mamíferos. Nós sabemos que a vaca é um mamífero, nós sabemos que o leão é um mamífero, a baleia é um mamífero e os outros aí são peixes. Temos outra forma de classificação? Se nós fôssemos pesquisar aí para saber qual deles era fêmea, qual deles era macho, era outra forma de classificação. E tem mais, gente. Nós poderíamos, assim, classificar de acordo com a cor, classificar de acordo com o tamanho, de acordo com o peso. Então, existem várias formas de classificação. Justamente por isso, os cientistas, eles sempre procuraram dar nomes aos seres vivos. Só que como nunca tinha uma forma assim universal para classificar, cada um classificava e agrupava de acordo com a sua forma, de acordo com o que ele achava importante. E aí, essa classificação e o nome, né, que a gente dá também aos seres vivos, tem uma ciência só para ela, que é chamada de taxonomia, tá? Como vocês podem ver aí, eu tenho uma árvore com diferentes agrupamentos dos animais, cada um aí está dentro de um grupo, e a taxonomia, ela estuda só isso, a descrição, a identificação e classificação dos organismos, individualmente ou em grupo. Esse aqui é Linneu. Como eu havia falado, os cientistas, eles nunca tinham um padrão de classificação. Cada um classificava de acordo com o que convinha, até porque de acordo com o que conheciam. Se a gente pegasse aí até algum tempo atrás, por exemplo, as algas, elas eram consideradas plantas, e elas não são mais, elas estão no reino dos protistas. Certo? Os fungos também, eles ganharam reino só para eles. Os vírus, que volta e meia é ser vivo, não é ser vivo. Então, sempre tem essas divergências. Mas aí apareceu Linneu. O que Linneu fez? Linneu, ele agrupou os animais de acordo com algumas semelhanças na estrutura corporal e no habitat, Ai, gente, esqueci a palavra. No habitat e também na alimentação deles. Então, ele foi ali fazendo esses agrupamentos de acordo com a estrutura dos animais. Nas plantas, o que ele fez? Ele agrupou, né, levando em consideração quais plantas davam flores, quais plantas davam frutos. Então, ele organizou aí em categorias taxonômicas. Agora vamos conhecer um pouco dessas categorias. Os seres vivos, eles são classificados em, vamos lá, espécie. O que é espécie? É a categoria mais específica. Os indivíduos, eles são da mesma espécie quando possuem características ausentes em outra espécie. Além disso, os integrantes de uma mesma espécie podem se cruzar e originar descendentes férteis em condições naturais. Acima de espécie, eu vou ter o gênero, que é uma categoria mais abrangente, onde podemos encontrar diferentes espécies, né, porém com semelhanças. Vamos dar um exemplo aí de um leão e um tigre, por exemplo. São diferentes espécies, né? Mas eles têm algumas semelhanças.
A família é a reunião de diferentes gêneros. A ordem. Acima de família, eu tenho ordem. Vai ser uma forma mais abrangente, de acordo com as famílias semelhantes. Na classe, vai ser um conjunto de ordens. O filo vai ser o conjunto de classes e o reino vai ser o conjunto de filos. Essa figura aqui ainda não tem, mas houve uma nova categoria, certo? Ultimamente. Essa categoria, gente, é o domínio. É uma categoria mais ampla que compreende o conjunto de reinos. E aí eu tenho 3 domínios: Arquea, Bactéria e Eucária, que nós vamos aprender mais à frente, certo? Deixa eu ver outra coisa que eu ia falar. Tá. Quanto maior a diversidade biológica entre os representantes por categoria, eu vou subir na pirâmide, né? Para eu saber a semelhança, eu tenho que descer a pirâmide. Então, quanto mais abaixo tiver, mais semelhantes os animais são. Quanto mais acima é a diversidade biológica. Para a gente entender melhor, eu trouxe aqui, né, o próprio exemplo do livro de vocês. Eu tenho aqui um urso americano, é a espécie dele. Então, todos os ursos americanos vão ser dessa mesma forma aqui. Eles são idênticos, são da mesma espécie, certo? Ele faz da parte do gênero ursos, né? São um pouco parecidos, mas começa aí a ter algumas mudanças, né? Da família Ursidae, como vocês podem ver aí, eu já aumentei, já tenho um panda aqui, né? Já tenho um animal que provavelmente esse daqui ele é bem estranhozinho, então eu acredito que ele não existe mais, é de uma espécie extinta talvez. Certo? Da ordem carnívora, né, pela forma de alimentação dele. Então, aqui eu já entrei com um tigre, coisa que eu jamais vou ver aqui na família Ursidae, né? Nem no gênero urso. Eu vou ter aqui na ordem carnívora, certo? A classe, né? Eu vou ter a classe mamária, ou seja, são animais mamíferos, certo? Que aí já entra aqui, ó, gente, um golfinho, né? Já, como vocês podem ver, quanto mais eu vou vindo para cá, maior a biodiversidade. Quanto mais eu volto... Ai, meu Deus, agora eu volto o slide. Quanto mais eu volto, mais eu tenho semelhança entre os seres. O filocordata, né? Dos animais aqui que possuem coluna vertebral. Eu tenho o reino Animalia, que compreende todos os animais. Aqui eu vou ter peixe, eu vou ter estrela do mar, eu vou ter inseto, certo? O que, se a gente for parar para pensar, a gente começou no urso, né? O que um inseto tem a ver com o urso? É por isso que essa categoria de classificação é muito importante. E aí depois eu vou ter o domínio, né? Que todos os animais eucariontes fazem parte do domínio Eucária, certo? Compreenderam até aí? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre os 5 reinos. Esse é um dos assuntos que eu mais gosto, né? Nós temos aqui as principais características, os principais animais exemplificados por esses 5 reinos. Temos que decorar, claro. O livro de vocês traz até uma forma aí, no Você Sabia, na página 82, de decorar a questão das categorias taxonômicas. Dá para você decorar domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Tia Lisa, eu preciso decorar isso? Precisa. Vai cair na prova? Vai, sim. Com certeza, tá? Vai cair os reinos? Com toda certeza. Mas eu só preciso saber o nome deles? Não, preciso saber também de algumas características que nós vamos aprender agora, certo? Vamos lá. Reino Monera é o primeiro reino. Ele é composto de organismos unicelulares, ou seja, eu vou ter seres pluricelulares aqui no Monera? Não.
os seres que fazem parte do reino Monera contêm apenas uma única célula, certo? Eles são procariontes. Eu não tenho aqui célula eucarionte ainda, tá? Eu só tenho células procariontes. Eu não preciso relembrar o que é procariontes não, né, gente? Na dúvida é melhor relembrar, né? Então, procariontes são aquelas células em que o material genético não é delimitado por uma membrana chamada carioteca. O material genético fica espalhado pelo núcleo, certo? Oh, ai, perdão, meu Deus do céu. O material genético fica espalhado pela célula, não é pelo núcleo, não. Perdão, gente. Eu já repeti tanto isso que eu acabo me confundindo. Então, continuando. Eu posso ter aí organismos que são autótrofos ou heterótrofos. O que vem a ser isso? Autótrofos são aqueles seres que produzem o seu próprio alimento, como as plantas que fazem a fotossíntese. Ninguém precisa dar comida à planta. Ela mesma faz a fotossíntese através da luz do sol. Tá? E eu vou ter aí, no reino Monera, alguns organismos que vão fazer seu próprio alimento também. Tá? Porém, eu vou ter aqueles que são heterótrofos. Eu tenho uma mistura aí de autótrofos e heterótrofos no reino Monera. Isso é muito importante, porque eu só vou ter esses seres autótrofos no reino Monera, no reino protista e no reino plant. Nos outros eu não vou ter. Tá? Quem são os exemplos do reino Monera? Bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. Muito fácil de lembrar, até porque eles são os únicos que são unicelulares. Os outros seres vão ser todos pluricelulares, certo? Unicelulares, procarionte. Então, toda vez que você lembrar da bactéria, lembre, ela só tem uma célula, a célula dela não é organizada e ela pode produzir o seu próprio alimento ou não. Faz parte do reino Monera. Reino protista. Quem são os do reino protista? São alguns protozoários e as algas unicelulares. Elas foram jogadas aí para o reino protista, certo? Quem vamos ter aí no reino protista? Alguns seres unicelulares, que são as algas, tá? Eu vou ter aí, aliás, todos os seres são unicelulares. Alguns protozoários, nesse exemplo, que vocês podem olhar aí. Eles são visualizados apenas com microscópio, por serem pequenos. Só as algas unicelulares que eu consigo ver a olho nu, tá? Então, no reino protista, eu tenho unicelulares, eucariontes, heterótrofos e autótrofos. Gente, a partir daqui, acabou os procariontes, tá? Eu só tenho aqui seres eucariontes a partir de agora. Então, se Tia Liz perguntar na prova, por exemplo, vou colocar ali uma charadinha. Esse ser é unicelular e é procarionte. Com certeza vai ser do reino Monera. Ele não vai ser mais de nenhum outro reino. O fato de eu ter falado que ele é unicelular, ainda poderia aí ter o reino protista, que eu ainda tenho alguns seres unicelulares. Mas quando eu falo procarionte, ele só pode ser do reino Monera. Tá? E aí, cuidado para não confundir o reino protista com procarionte. O reino protista, eles são eucariontes, são unicelulares, são heterótrofos e autótrofos. Eu vou ter alguns seres aí que produzem seu próprio alimento, como as algas, tá? E outros seres que não produzem. Eu tenho aí os exemplos, já falei. Vamos agora para o reino fungi. O reino fungi, nós já lembramos quem são, né? São os fungos. Aqui eu ainda tenho seres unicelulares e pluricelulares. Porém, como eu falei, ninguém mais aqui vai ser procarionte, vai ser eucarionte, tá? Então, reino fungi, eu tenho seres unicelulares, pluricelulares, todos são heterótrofos. Eu não tenho autótrofos aqui. Autótrofos eu tenho no reino Monera, no reino protista e no reino plant. Reino fungi e reino animalia, eu vou ter heterótrofos, certo? Eu tenho heterótrofos no Monera e no fungi. Mas autótrofos
eu só vou ter no Monera, no Protista e no Plant, tá? No Fungi eu já não tenho, nem no Animalia. Então, vamos continuar. Fungos são os exemplos, mofo, bolor, cogumelo, tudo isso faz parte do reino fungi. Ah, o cogumelo é um fungo? É, gente, cogumelo é um fungo, tá? Alguns venenosos, outros não, mas são fungos sim. Reino plant. Vamos lá para o reino plant. Todos são pluricelulares. Acabou esse negócio de unicelular. Depois do reino plant, todo mundo virou pluricelular. São eucariontes, são autotróficos, eles produzem o seu próprio alimento. Nós sabemos que para ser planta, elas têm que produzir o seu próprio alimento. Se ela não produz, ela não é planta, tá? E o exemplo, todos esses vegetais aí. Claro que dentro desses reinos, eu vou ter algumas características que vai diferenciar, né? A gente está falando aí de uma forma mais abrangente, de uma forma geral. Eu vou ter aí plantas que dão frutos, plantas que não dão frutos, mas calma que nós vamos aprender todas essas características no decorrer do ano. Esse é o assunto que eu mais gosto, depois de saúde, claro. E aí eu tenho o nosso reino Animalia. Nós todos somos pluricelulares, nós todos somos eucariontes, nós todos somos heterótrofos, não produzimos o nosso alimento. Todos os animais estão incluídos no reino Animalia. Então, quando a gente fala de animais, eu não posso falar das bactérias, que elas estão no reino Monera. Não posso falar dos protozoários, porque estão no reino protista. Não posso falar dos fungos, porque estão no reino fungi, nem das plantas, porque estão no reino plant. Animais estão apenas no reino Animalia, tá? Como eu falei, gente, vamos ter aí algumas classificações também no reino Animalia quando formos estudar. Vai ter aí os mamíferos, vai ter as aves, os peixes, os répteis, vamos ter anelídeos, moluscos, vamos estudar cada categoria dessa. Agora vamos lá para a nomenclatura binomial. O que é nomenclatura binomial? São os nomes científicos que a gente com certeza já viu, já leu, já conhece. Nós sabemos que cada animal ele tem um nome científico. Quando a gente fala aí da espécie, por exemplo, Homo sapiens, né? São sempre dois nomes, por isso que é nomenclatura binomial. Vamos lá. Para eu poder escrever essa nomenclatura, eu tenho 6 regras. Eu não posso escrever essa nomenclatura de jeito nenhum, de qualquer jeito. Eu não posso escrever sem que ela esteja diferente do texto. Mas vamos ver aí, regra por regra. Primeira, eu não posso escrever o nome da espécie em português, em inglês, em japonês. Nunca. O nome da espécie vai estar sempre em latim, em qualquer lugar do mundo. O nome esqueci o nome do leão, alguma coisa Léo. Ele vai ser aqui no Brasil, vai ser nos Estados Unidos, vai ser na França, vai ser no Japão. O nome da espécie sempre estará em latim, tá? Regra número 2. Serão sempre 2 palavras, em que a primeira indica o gênero e a segunda, ao se unir a primeira, designa a espécie. Por exemplo, Trypanosoma cruzi. Nós sabemos aí que o Trypanosoma cruzi é aquele protozoário lá do barbeiro e tal. Então, o Trypanosoma cruzi é um nome científico, certo? Então, toda vez que eu for escrever Trypanosoma cruzi, eu tenho que escrever o gênero e a espécie. Então, qual é a espécie do Trypanosoma cruzi? Trypanosoma cruzi. Qual o gênero? Trypanosoma. Ah, tia Liz, mas não seria o gênero Trypanosoma e a espécie cruzi? Não. A espécie eu tenho que dizer os 2 nomes, tá? Toda vez que eu falar da espécie, eu falo os 2 nomes. Isso
E o gênero pode falar o primeiro nome. Eu não posso também dizer assim, qual é o gênero? E eu falar cruzi ou Trypanosoma cruzi. Não, o gênero é sempre Trypanosoma, certo? Vamos passar para a próxima. Regra 3. O gênero sempre será escrito com letra inicial maiúscula. Se eu escrever o nome científico de qualquer animal e colocar a letra minúscula, mesmo não estando no meio da frase, está errado. O gênero sempre vai ter a letra maiúscula. Aí vem a regra número 4. A espécie sempre, no caso, a segunda palavra, né? Não é nem espécie. Tá errado aí, gente. A segunda palavra sempre vai ser com letra minúscula. Se eu escrever os dois nomes com letra maiúscula, está errado. O gênero sempre com letra maiúscula e a segunda palavra com letra minúscula. Regra 5. Ambas palavras deverão ser sempre destacadas no texto. Pode ser negrito, pode ser sublinhado, pode ser itálico. Porém, a maioria das literaturas que nós vemos, os nomes científicos dos animais sempre vêm em itálico. Regra número 6. Caso o nome da espécie seja homenagem, deve estar sempre em itálico. Não, gente. Houve um erro aqui nesse slide, perdão. Caso o nome da espécie seja homenagem, pode estar em letra maiúscula a segunda palavra, certo? O Trypanosoma cruzi mesmo, ele é uma homenagem a quem descobriu o organismo. Por isso que o cruzi, ele vem com letra maiúscula, tá? Então, só em caso de homenagem, essa letra pode mudar. Vamos lá? Aqui eu tenho alguns exemplos. Observem aqui, são sempre dois nomes, sempre o gênero com a letra maiúscula, ó. Qual o gênero da mosca? Musca. Qual o gênero do milho? A tia Liz, planta tem gênero? Claro, planta tem gênero, tem espécie, tem classe, tem tudo. Então, o gênero da planta, zia. Batata inglesa, solano. E Homo sapiens, né? O gênero, nosso gênero, Homo, certo? A segunda palavra, como vocês podem ver, sempre com letra minúscula. A primeira sempre com letra maiúscula. Não é porque começou aqui a frase, não. Se estivesse no meio da frase, sempre com letra maiúscula. E sempre em itálico, certo? Então, essa aqui é a forma correta da gente escrever os nomes científicos. Eu não posso fazer o científico se cair na prova para você escrever um nome científico e não fizer com a letrinha inclinada para falar que é um itálico, ou diferente do texto, ou com a letra maiúscula ou com minúscula, tia Liz vai dar errado, tá, gente? Atividade, vamos lá? Página 85 e 87. Estarei esperando vocês me entregarem. Beijos, queridos. Até a próxima aula.